Olá, graça e paz. Vamos para mais um vídeo. Eu queria ler com vocês aqui o Salmo 25, que é muito útil para a nossa vida, né? E tem ensinamentos preciosos. Aqui, logo no versículo 1, começa: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então aqui nós vemos que o salmista, ele pede para não ser confundido. E é sobre isso que eu queria falar. No dia de hoje, existem muitas vozes ao nosso redor, né? Todo tipo de voz, né? Tanto de muitas religiões, mas dentro da nossa própria religião nós temos muitas vozes, né? Às vezes mesmo dentro da nossa visão existem muitas vozes. E aqui o salmista pede que não seja confundido. E depois ele aqui proclama, né, uma promessa do Senhor. Quando ele diz, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Então existe uma promessa para todo aquele que espera no Senhor. Ou seja, o que é esperar no Senhor? É viver pela fé. É não viver segundo aquilo que nós vemos, mas vivermos segundo aquilo que o Senhor prometeu, né? Não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, é viver pela fé, é esperar no Senhor, é confiar no Senhor. Então ele continua aqui: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ou seja, o que o salmista pede para não ser confundido, para poder conhecer os caminhos do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Não há como conhecer e andar nos caminhos do Senhor se não for dentro da verdade. Senão nós vamos tropeçar, nós não vamos ter fé, nós não vamos ter segurança. A nossa segurança está em conhecer os caminhos do Senhor. Por isso ele pede: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, guia-me nas tuas veredas. E aí agora ele ainda enfatiza isso ao dizer: guia-me na tua verdade. Ou seja, o caminho ele não é independente da verdade, ele depende da verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Então, aqui ele evoca a suficiência divina, a soberania divina sobre a vida dele, sobre o ensino da verdade. É necessário que o Senhor nos ensine. É Ele que nos ensina a verdade. Então, aqui ele pede ao Senhor: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então, aqui ele ainda confirma, né, que ele espera no Senhor. Né? Ele lembra o Senhor: Senhor, lembra-te que eu espero em ti, que eu confio em ti, que eu tenho fé em ti. Então, aqui no versículo 6, aí ele evoca, né, ele clama pelas misericórdias do Senhor. Ele diz aqui: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Então, aqui o salmista ele, depois de pedir para não ser confundido, depois de fazer os seus pedidos a Deus para que ele possa conhecer a verdade e andar nos caminhos do Senhor, ele clama a misericórdia. Por quê? Porque ele sabe que ele, dele mesmo, não tem méritos para pedir nada a Deus. Então ele vai ao quê? As misericórdias do Senhor, que são desde a eternidade. E daí ele continua: não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua benignidade, Senhor. Então, você vê, ele, ao mesmo tempo que ele pede ao Senhor
para conhecer a verdade, para não ser confundido, ele vai logo para onde? Para as misericórdias do Senhor e pedir perdão pelos pecados. Em nenhum momento ele se acha justo diante de Deus e se acha merecedor de algo. Aqui nós vemos que a realidade da pecaminosidade está na pessoa, está no cristão, está no crente ainda, percebe? Ele não é por falta de pecado que o Senhor vai atender ele, mas é porque ele se inclina ao Senhor com fé, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo o seu pecado, e então ele suplica as misericórdias do Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Ou seja, o Senhor ele não veio buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então aqui, bom e reto é o Senhor, porque ele ensina o caminho aos pecadores, mas não pecadores impenitentes. Não pecadores sem arrependimento. Nós vemos aqui o exemplo de um pecador arrependido. Um pecador penitente, ele está aqui confessando e pedindo perdão. Então, nós não somos impecáveis. O único sem pecado e impecável foi Cristo. Nós não podemos querer nos achegar a Deus, né, através de méritos, achando que nós, através de qualquer obra, vamos poder chegar a Deus e falar: olha, Senhor, eu estou aqui hoje orando e pedindo para você porque, olha, eu só faço coisas boas. Né? Não, essa é a maneira errada de você chegar para o Senhor. Você nunca vai ter nada com o Senhor se você achar que você está se chegando a Ele porque você merece algo. Não, você vê aqui, Davi, ele em momento nenhum, ele se jactancia de nada que ele tenha feito. E percebe, mas muito pelo contrário, ele reconhece o quão miserável ele é. E ao reconhecer e ao pedir o perdão, né, é que ele ganha do Senhor, né, as bênçãos do Senhor. É a esses pecadores que o Senhor vai ensinar o caminho. E daí, aqui no versículo 11, ele continua, né, clamando as misericórdias e pedindo perdão. Ele diz aqui: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então, quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós vemos o quão pecadores nós somos. Nós não podemos ter a ilusão de que nós somos justos. Porque quando nós nos achamos justos aos nossos próprios olhos, é porque estamos cegos. É porque o inimigo cegou o nosso entendimento. Nós não somos justos e o Senhor não está à procura de pessoas justas, mas de pessoas que reconheçam que não são justas e que precisam dele. É isso que o Senhor quer de nós, o reconhecimento da nossa incapacidade de nos achegarmos ao Senhor por nós mesmos. Então, aqui no versículo 12, daí ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Ou seja, em nenhum momento aqui está falando que o segredo do Senhor, que o caminho do Senhor, que a salvação do Senhor é para quem não é pecador. Não está dizendo em momento nenhum que não é para quem não peca, ou que é para os justos. Não, é para os que temem ao Senhor. É para os que temem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então, é temer ao Senhor. É buscar. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo. Até um certo ponto, sim, nós temos que ter medo do Senhor, porque o Senhor é um fogo consumidor e tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, nós temos que temer o Senhor nesse sentido também. Mas o temor do Senhor consiste também
em nós querermos obedecer ao Senhor de todo o coração, ainda que a gente falhe. Então, o temor do Senhor consiste não somente em temer a Deus, no sentido de ter medo, né, da sua correção paternal e da colheita que nós podemos fazer uma má colheita se plantarmos mal, mas também o temor no Senhor consiste em querer andar nos seus caminhos. Então, é isso que nós vemos que aqui, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, voltando lá para o início, e assim essa pessoa não será confundida. Deus não envia a operação do erro para aqueles que temem o nome dele. E para completar com esse versículo maravilhoso, o segredo do Senhor é para os que o temem. Ora, como é que nós não somos confundidos? Porque Deus nos revela o seu segredo. Qual é o segredo do Senhor? É a palavra de Deus. É a verdade que está aqui dentro, porque isso aqui só é revelado para aqueles que o temem, para aqueles que amam a verdade, que querem de fato conhecer a verdade, que não estão preocupados em placa de igreja, em denominação, em nada, que querem conhecer a verdade e não agradar homens ou agradar a si mesmo, ou o orgulho de pertencer a tal denominação, ou o orgulho de pertencer a tal tradição. Isso são coisas da carne. Não é isso que o Senhor quer de nós, e não é a esses que o Senhor vai revelar o seu segredo. O seu segredo, Deus vai revelar para os que o temem, para aqueles que amam a verdade, para aqueles que dizem ao Senhor: não me deixe ser confundido, Senhor. Amém? Eu deixo essas palavras, então, em nome de Jesus para vocês hoje. Tenham um dia maravilhoso e que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.